Amém, irmãos. Quero compartilhar um texto com os irmãos que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 11. A gente vive aí o último domingo de janeiro. Ainda dá tempo de promessas, de planos, de projetos. Janeiro está quase terminando, né? Então a gente ainda vive essa expectativa de um 2026 diferente. A gente é cercado de começos, né? Novos começos. Aquilo que a gente não conseguiu fazer em 2025, a gente joga para 2026, 2024, 25, 23, 24, e assim a gente vai. Parece um vício, né? Parece que isso assombra a nossa vida todos os anos. Sempre que a gente não consegue chegar no ideal, sempre que a gente não consegue cumprir uma meta, né, a gente refaz os planos, realinha a rota, né? Só que muitas vezes esse novo começo, esse recomeço, nem sempre ele é um começo de verdade. Existem muitos remendos antigos, existem muitas práticas antigas, existem muitos sentimentos antigos que às vezes nos acompanham no decorrer desses anos. E é pensando nessa nova vida que eu queria compartilhar com os irmãos esse texto de 2 Coríntios, porque fala exatamente sobre isso, sobre uma nova vida. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus. E esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já o não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Todo começo verdadeiro, irmãos, ele nasce de uma ruptura, nasce de um confronto, nasce de uma perda. Não há vida nova sem algum tipo de abandono ou algum tipo de morte. A gente vive numa cultura que ela supervaloriza o novo começo, que ela supervaloriza o recomeço. E muitas vezes esse nosso começo, ele é cheio de práticas antigas. Paulo escreve aos Coríntios justamente para mostrar que o Evangelho, ele não inaugura apenas uma nova fase da vida deles, mas inaugura uma nova existência. O Evangelho, ele inaugura uma nova realidade.
No entanto, muitos desses começos, eles começam de forma errada. Às vezes nós aplicamos e começamos até de forma sincera, mas não entendemos o porquê começamos, e isso se torna algo superficial. E aí, nessa nossa caminhada, aparece a pergunta de R$1 milhão. Como viver uma nova vida em Cristo? A Escritura fala de um começo que não nasce do esforço humano, não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas decisões. Mas a Escritura fala que o nosso começo, o começo de uma nova criação, começa por uma iniciativa do próprio Deus, uma iniciativa de graça, de amor. O apóstolo Paulo escreve a uma igreja que precisa aprender uma coisa: não existe uma vida nova. Não existe uma nova vida sem uma obra profunda do Espírito Santo nos nossos corações. No texto que lemos, Paulo ele não fala de um recomeço por força de vontade. Paulo ele deixa claro que uma nova vida em Cristo, ela não é feita por métodos. Não existe uma fórmula. Não existe uma receita de bolo. Mas Paulo fala sobre uma nova criação. Cristo inaugura em nós, através de Cristo, uma nova criação, uma nova realidade. Paulo ele não está interessado em estimular na igreja de Coríntios uma motivação simplesmente, uma motivação religiosa, uma motivação cheia de regras, uma motivação ou uma lista do que você pode ou você não pode fazer. E essa, muitas vezes, é o nosso questionamento, né? Numa primeira leitura, a mensagem de uma vida nova, geralmente é atrelada o neófito, né? ao novo convertido, aquele que começa a ter os seus novos passos na comunidade de fé. Mas, muitas vezes, essas também são as nossas dúvidas. 1 ano de crente, 5, 10, 15, 20 anos. O que eu posso fazer e o que eu não posso? Será que se eu fizer dessa forma, é a forma que o crente tem que fazer? E esse é um grande questionamento que a gente ainda se faz. O que eu faço se agora eu creio em Jesus? A prática, né, e o comportamento, principalmente no contexto em que a gente vive, ele está muito atrelado a se a gente é convertido ou não. Mas independente do tempo de crente que a gente tenha, estamos sempre buscando esse contato com essa nova realidade. Estamos sempre tentando acertar. Às vezes a gente consegue e às vezes a gente falha miseravelmente. Buscamos sempre entender o que significa essa nova vida. E essa é uma dúvida que permeia muito o nosso coração. Não sei se você tem aí lembranças dos seus primeiros passos na fé, mas é um dilema que nós nos deparamos, independente de quanto tempo de cristão você tenha, em determinada situação. Como eu devo agir? Será que Jesus agiria do jeito que eu ajo? Qual é o testemunho que eu tenho dado a respeito de Cristo? Isso, muitas vezes, faz parte do nosso dia a dia. E, às vezes, a gente só vai pensar nisso depois. Mas não é sobre prática. Não é sobre comportamento. Não é sobre o que eu ou você, a gente pode fazer. O propósito para a gente refletir hoje não é como a gente pode melhorar a nossa vida, mas como Deus, Ele começa uma nova vida em nós. E aí eu queria trazer para o nosso primeiro ponto de reflexão nessa manhã, pensando a respeito dessa nova vida, é que essa nova vida que nós alcançamos, que nós ganhamos de presente de Jesus Cristo, ela começa em Deus. Paulo ele nos mostra 2 fatores que governam essa motivação da nova vida. Primeiro, ele fala sobre o temor do Senhor e o amor a Cristo. No versículo 11, ele fala: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. E é interessante quando a gente pensa
a respeito do temor do Senhor, quando a gente pensa a respeito da nossa vida com Deus, Paulo, ele tenta fazer a gente entender o que significa temor. O que é temer ao Senhor? Muitas vezes a gente atrela esse sentimento de temor ao medo. Mas Paulo, ele quer deixar isso claro, que o temor do Senhor não é algo que tem que nos afastar, mas muito pelo contrário, tem que nos aproximar. Temer a Deus significa uma profunda reverência, um profundo respeito a Deus. E aqui, particularmente, esse temor, ele é visto em função do tribunal de Cristo, ante o qual todos nós aqui teremos que comparecer. Se a gente voltar a alguns versículos anteriores, Paulo, ele traz esse tema sobre o tribunal de Cristo e como nós, um dia, estaremos diante dele. E é interessante que Paulo, ao mesmo tempo que ele fala sobre o tribunal, o que muitas vezes pode nos trazer medo, pode nos trazer receio, Paulo toma o cuidado de que esse medo ele não pode nos afastar, mas muito pelo contrário. Esse medo ele tem que ser transformado em temor, porque isso nos leva aos pés do Senhor. Uma vez que todos nós compareceremos diante de Deus para prestarmos conta da nossa vida, resta a gente saber, essa nossa nova vida, como a gente vai se encontrar diante do Senhor? Como estará a nossa vida naquele grande dia? E é interessante pensar nesse temor que atrai, porque no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 5, nos mostra como esse temor ele é vivido na prática. Essa referência, né, de Êxodo capítulo 3, versículo 5, fala discorre de quando Deus ele chama Moisés para uma conversa. Moisés ele ouve uma voz, e quando ele ouve a voz, ele olha para a sarça, e a sarça queimava, mas ela não se consumia. Então Deus ele chama Moisés para perto. Mas no mesmo momento que Deus ele chama Moisés para uma conversa, Deus ele fala para Moisés tirar as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que ele estava era um lugar santo. A santidade de Deus, irmãos, ela deve gerar em nosso coração temor, sim, mas não um distanciamento. Na nossa nova vida, a gente nunca pode perder de vista de quem é Deus. O Deus que a gente serve é um Deus santo. E isso deve gerar no nosso coração reverência, mas não afastamento. A nova vida, ela nos leva a olhar para Deus e ter essa perspectiva, esse entendimento de quem o nosso Deus ele é. Essa é a consciência que todos nós devemos ter, de que a vida ela é vivida diante de Deus. E isso é verdade, irmãos. Nós servimos a um Deus que é santo, que é um Deus que está acima de qualquer circunstância, que é um Deus que está acima de qualquer problema. É um Deus que odeia o pecado. É um Deus que detesta a desobediência. E isso é verdade. E essa é a má notícia para nós nessa manhã, de que nós temos um problema com Deus. Esse Deus que é santo, esse Deus que é todo-poderoso, nós temos um problema com Ele. Mas graças a Deus, irmãos, que esse problema foi resolvido em Cristo Jesus. Graças a Deus, porque Ele olhou para a nossa miséria, se compadeceu da nossa miséria e viu que não havia alguma possibilidade de nós obedecermos se não fosse através dele próprio. Então Ele envia Jesus, o seu Filho, para pagar o preço da desobediência, para pagar o preço dessa nova vida. E é por isso que o temor do Senhor, ele tem que nos levar a uma reverência, ele tem que nos levar a um respeito extremado, porque nós não podemos perder de vista quem Deus ele é. Mas esse temor, ele também tem que nos levar à humilhação.
e reconhecer quem é o nosso Deus ele é, a quem nós servimos. E Deus ele nos chama para perto através do seu Filho Jesus. Essa é a consciência que todos nós devemos ter. Esse é o princípio que nos conduz à verdadeira sabedoria e à obediência sincera. Sem ele, toda a nossa espiritualidade, ela vira um teatro. O temor do Senhor, ele nos leva a viver uma vida real, a uma vida sem aparências. Porque se a gente entende que o nosso Deus, ele é um Deus todo-poderoso, um Deus soberano, um Deus presente, que está conosco através do teu Filho Jesus, nós não conseguimos enganá-lo. Nós não conseguimos vestir a nossa máscara diante de Deus. Nós podemos e conseguimos fazer isso entre nós, entre os irmãos, entre seu marido, entre sua esposa, sua mãe, seu pai. A gente consegue colocar essa máscara, mas a gente não consegue fazer isso diante de Deus. Porque Deus, ele não é como um homem, mas Deus, ele conhece o nosso coração. E esse é o alerta de Paulo no versículo 12. Para que tenhamos que responder àqueles que não se gloriam nas aparências, e não do que está no seu coração. Deus, ele olha o nosso coração. Deus, ele olha o nosso coração. E essa nova vida que começa em Deus é uma vida que nos leva ao temor. E não um temor externo, mas um temor que nos faz rever as nossas práticas, nos faz rever a nossa forma de serviço, a nossa forma de amor ao Senhor, a nossa forma de relacionamento com esse Deus que é santo. Irmão, isso tem que fazer a gente se estremecer toda vez que a gente se colocar diante do Senhor em oração, saber que Deus, ele é um Deus santo. E é muito interessante porque é um mix de emoções quando a gente entende quem é Deus e a gente entende o que ele fez em nós através do teu Filho Jesus. E Paulo, ele faz essa crítica de uma espiritualidade por aparência. E esse temor de saber quem Deus é e o que ele fez, nos leva ao segundo ponto, a segunda base dessa nova vida que começa em Deus. A gente falou sobre o temor. E essa segunda base que nos leva a essa nova vida é quando a gente entende o que é o amor de Deus para conosco. No versículo 14, Paulo afirma que o amor de Cristo nos constrange. E esse constrangimento, ele não é uma simples vergonha, mas é um ato de dependência. Sabe, irmãos, porque quando a gente entende, essa é a extraordinária graça do Senhor, quando a gente entende quem Deus é e o que Ele fez através de Cristo Jesus, a gente não tem como não se constranger. Porque a comparação que a gente faz é quando a gente olha para Deus, a gente olha para Jesus e olha para nós. E assim, sucessivamente eu me faço essa pergunta: como pode um Deus santo enviar o seu filho para morrer por alguém como eu? Que faz promessa, que está fazendo promessa desde que se entende por gente. Não, em 2010 e alguma coisa. Não, a minha vida espiritual vai ser melhor. Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou me envolver mais na igreja, eu vou me envolver mais com o evangelismo, com missões. E aí eu me pergunto, e às vezes a gente cansa, sabe? Chega um momento que eu cansei de fazer promessa. E esse é o problema, irmãos. Quando a gente acha que é por nós. Quando a gente imagina que a nossa nova vida, ela parte de nós, do que eu posso fazer para Deus. E aí, irmãos, glória a Deus pela doutrina da graça, que desmistifica todo esse meu coração egocêntrico
que nos faz entender que a nova vida começa em Deus. Quando a gente entende quem é Deus, quando a gente entende o amor que Ele revelou através do Seu Filho Jesus. Porque esse constrangimento, irmãos, que nos leva a uma dependência, ele nos constrange porque Jesus ele não morre para fazer com que a nossa vida seja melhor. Jesus ele não morre e não se entrega pelo simples fato da nossa vida ser uma vida abençoada. Vai muito além. E às vezes a gente não consegue entender a dimensão da morte ou do preço que foi pago por cada um de nós. Mas é por isso que nós devemos sempre, irmãos, buscar ao Senhor, estarmos expostos sempre ao Evangelho. E aí parece, né, que o discurso é para um novo convertido, mas isso é para todos nós, independente de quanto tempo de cristão nós tenhamos. Nós devemos estar sempre expostos ao Evangelho, porque o Evangelho é quem nos lembra quem Deus é, quem Jesus é e quem nós somos. E quando eu olho para mim e percebo que Jesus, Ele fez, Ele faz, e o que Ele fará, a gente vai para onde? E aí, irmãos, é por isso que, quando a gente entende esse amor, o discurso de que eu vou parar, que eu não vou mais conseguir ir, não faz mais sentido para nós. Porque a gente se encontra como Pedro. Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos se só o Senhor é a fonte de vida? Para onde nós iremos se só o Senhor é a fonte de água viva? Paulo afirma que esse amor é um amor que nos gera dependência e nos segura por dentro. Ele redefine nossas escolhas. Ele reorganiza as nossas prioridades. Não se trata, queridos, de promessas. Não se trata de emoções, mas se trata daquilo que nós cremos. Porque se Cristo morreu para nos salvar, mas Ele não governa mais as nossas decisões, não começamos de fato uma nova vida. Apenas adicionamos Jesus à nossa vida antiga. Colocamos uma nova roupagem, uma nova máscara. E Jesus ele não é o centro, mas Jesus faz parte da velha vida que nós ainda vivemos. E aí o segundo ponto de reflexão para nós nessa manhã é que essa nova vida, ela produz uma nova identidade. Primeiro ponto, uma nova vida, ela começa em Deus. E o segundo ponto, uma nova vida produz uma nova identidade. Qual de nós nunca passou por aquela situação clássica? Quando você está fazendo alguma coisa e vem um abençoado. Ué, mas você não é crente? Por que você está fazendo isso? Irmão, quem nunca passou por isso? Mas você não era crente? O abençoado nem crente é. Nem compartilha da mesma fé. Mas o cara está lá para te julgar. Ele está lá para te apontar o dedo. É nessa hora que você respira fundo, né? Lembra que de fato você é crente. Não dá a resposta merecida. E de fato reflete sobre aquilo que a prática que está sendo adotada naquele momento se reflete de verdade quem Jesus ele é. E é interessante a gente pensar nessa perspectiva porque é muito comum. Não só as pessoas, mas a gente também faz essa avaliação. Como a gente deve se comportar? Como a gente deve agir? O que o crente faz? Onde come, onde vive? A transformação que Paulo ele descreve não é uma transformação comportamental. Isso é muito comum para nós, atrelar a vida cristã àquilo que eu faço. O que um crente faz? Aí tem uma lista. O crente faz isso, isso, isso. E o que crente não faz? Também tem uma lista, né? Porque, às vezes, a lista do não faz é maior do que a do que faz, né? Aleluia.
Mas isso faz parte do nosso dia a dia. E aí a gente precisa sempre relembrar que não é aquilo que a gente faz, mas quem nós somos. Reafirmar essa identidade de Cristo em nós. Paulo afirma que a cruz e a ressurreição mudam não apenas o destino eterno, mas a forma de enxergar a realidade. E esse é o propósito de Deus em nós. A realidade antiga, ela já não pode mais existir, porque nós somos nova criatura. O versículo 16 diz que, de modo que, agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Quando Cristo ele ressuscita, não muda apenas o nosso destino eterno, mas muda a nossa forma de perceber a realidade. E essa é a nossa esperança. A nossa esperança de que é possível obedecer, de que é possível ter uma nova vida, não está simplesmente na morte de Cristo, mas está na sua ressurreição. Porque é aí que ele torna possível essa vida diante de Deus. E isso nos encoraja, nos motiva, nos direciona também a vivermos em obediência. Paulo, ele cita que até o próprio Jesus ele foi mal compreendido quando visto apenas dessa forma. Tudo deve ser reinterpretado através da cruz e da ressurreição de Jesus. Então, assim como naquela época, os padrões de hoje também são distorcidos. E esses padrões são distorcidos e às vezes a gente sofre e existe um conflito interno em nós e às vezes o conflito ele também é externo. Porque o mundo jaz no maligno. Porque o mundo, ele vive em pecado. O mundo vive imerso em desobediência. Segue a passos largos diante da vontade de Deus. Quando Paulo fala a respeito da segundo a carne, significa julgar as pessoas. E essa é a realidade que o Espírito Santo, através do amor de Cristo, ele quer mudar em nós. A nova vida em Cristo muda as nossas referências, muda os nossos critérios. Em Cristo, a nova criação não é apenas futura, mas ela já começou. Então, nós não esperamos um dia, nós já vivemos esse dia. Essa nova vida, essa nova realidade, ela já foi inaugurada através de Jesus Cristo. Em Cristo, a gente vive o reino, já, mas ainda não. Já somos nova criatura, embora ainda não somos completamente consumados. E aí a gente pensando no nosso terceiro ponto de reflexão, falando sobre a nova vida. Primeiro ponto, uma nova vida, ela começa em Deus. O segundo ponto, uma nova vida, ela nos dá uma identidade. E o terceiro ponto é, uma nova vida é enviada para vivermos em reconciliação. Paulo deixa claro que essa nova vida, ela não termina na gente. O Evangelho, o propósito de Deus, a missão de Deus, ela não é um fim em nós. Deus, ele envia Jesus para morrer por nós e nos reconciliarmos com ele. Só que o propósito ele não acaba aí. Deus, ele é o autor de um novo começo. A reconciliação ela começa em Deus. Não fomos nós que demos um primeiro passo. Deus ele remove a inimizade, a não colocar em nós aquilo que é direito, que são os nossos pecados. E aí, eu fico pensando sempre se, como a nossa justiça, como diz Paulo, é trapos de imundícia. Porque, às vezes, o nosso discurso é tanto sobre justiça, sobre o que é certo, sobre o que é correto. E aí eu fico parando e pensando se Deus ele me desse aquilo que é correto. Se Deus, de fato, aplicasse a sua justiça na minha vida.
Só que a justiça de Deus, ela foi aplicada primeiro em Jesus. E através de Jesus, essa justiça me leva até a graça. E é por isso que Paulo ele fala que nós fomos reconciliados com Deus. Irmãos, o nosso problema era sério. A gente tinha um problema pesado com o Senhor. Mas ele envia seu filho Jesus. Ah, irmão, que maravilha. Que coisa maravilhosa. É poder entender isso, sabe? É por isso que é constrangedor. É por isso que, quando nós entendemos o ministério da reconciliação, quando a gente entende o que Deus, Ele fez em Jesus Cristo, e o que Jesus Cristo sofreu e pagou o preço, que nós não somos capazes. Quando a gente entende isso, irmãos, é algo maravilhoso. Porque a gente não tem outra opção senão se render ao Senhor. A gente não existe outra opção. Porque a nossa vida já não é mais sua. A nossa vida já não é mais nossa, é por isso que não há outra opção. Não há uma escolha. O preço foi pago. E não fomos nós que pagamos. A dívida foi quitada e não teve nada a ver com a gente. Mas foi o próprio Deus, que por amor, não é, irmãos, pela minha promessa de orar mais, não é pela minha promessa de ler mais a Bíblia, mas por amor, Deus fez, Ele faz, e a nossa esperança é que Ele vai continuar fazendo, porque não depende de nós, depende do que foi feito na cruz do Calvário, em favor de nós. E aí esse ato maravilhoso, essa nova vida, ela não termina em nós, porque Deus, Ele compra, Deus adquire um povo, para que esse povo já não viva mais para si. Agora esse povo vai ser chamado povo do Senhor. E é quando Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo. E se você sabe bem a função de um embaixador, o embaixador, ele representa o seu país, a sua nação, em outro local. E quando Paulo fala sobre essa nova vida e que nós somos embaixadores, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês estão aqui, mas daqui vocês não são. A nova vida, ela nos insere em uma nova vocação. Representamos outro reino, outra nacionalidade, outra lógica, outra esperança. Não anunciamos uma técnica de melhoria pessoal, mas uma reconciliação já realizada. Irmãos, Deus ele já reconciliou consigo o mundo. A obra já foi feita. Só que tem muita gente que não sabe. Só que muitos filhos ainda não foram despertados. Só que muitos irmãos ainda não entenderam que devem estar aqui com a gente, cultuando, servindo. Então esse temor, esse amor, essa nova identidade, ela nos leva à missão, que é espalhar, irmãos, o ministério da reconciliação. Deus já reconciliou consigo o mundo que é ruim, o mundo que é pecaminoso, desobediente, aquelas pessoas ruins que você conhece, sabe, que te faz mal, você não quer entregar para Deus, quer entregar para o diabo. Irmão, Deus ele já reconciliou essa pessoa. E Deus ele nos chama a cumprirmos esse ministério. O ministério da reconciliação. Porque nós fomos chamados para anunciar essa nova realidade. Nós fomos chamados
para anunciarmos esses novos critérios. Nós fomos chamados para anunciarmos essa nova vida, que não tem mais a ver com a gente, que não tem mais a ver com as nossas escolhas, que não tem mais a ver com o nosso planejamento. Ainda que a gente planeje 2017, 18, 19, 20. Mas os nossos planos, eles frustram. Irmãos, mas na nossa nova vida, quando a gente começar a olhar e nos submetermos aos planos do Senhor, aos propósitos do Senhor, eu te dou a certeza, irmãos, que a cada final de ano e começo de ano seguinte, nós não estaremos frustrados. Porque ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Ninguém pode frustrar os planos do nosso Deus. E quem foi reconciliado agora vive uma nova vida. Não existe uma nova vida que não gere um novo compromisso com Deus. Não existe uma nova vida que não gere um novo compromisso com o outro, com o próximo. E não existe uma nova vida que não gere um compromisso com a missão. Talvez Deus não esteja nos chamando para a gente tentar de novo. Mas quem sabe começar de verdade. Quem sabe não é o tempo da gente abrir mão do nosso planejamento. A gente ouviu alguns cultos atrás sobre isso. Menos planejamento e mais oração. Mas isso não quer dizer que nós não vamos planejar. Mas que a nossa oração seja, Senhor, a minha vida tem a ver com o seu reino? Tem a ver com a sua missão? E às vezes a gente se frustra, né? Porque a gente tenta alinhar a nossa vida com a vida de Deus. Que doideira. Irmãos, não tem a ver com a gente. Quem sabe a nossa oração nessa manhã, irmãos, seja uma oração de, Senhor, eu quero me reconciliar contigo. Quem sabe a nova vida que a gente vive ainda não seja uma vida que seja tão ajustada com a nova realidade que Deus ele tem para nós. Eu quero orar com você nessa manhã. E que a nossa oração nessa manhã, querido, seja esse ajuste. Seja uma busca por uma nova vida, independente de quanto tempo de crente a gente tenha. Você sabe aquela sensação, aquele sentimento que você está sempre no cheque especial? Eu tenho direto. Sempre no cheque especial, misericórdia. E aí que a nossa oração, nessa manhã, seja entender que esse cheque especial, essa conta espiritual que está no negativo, já foi paga. E que a gente possa dar um passo em direção à vontade de Deus. Um passo em direção à obediência. E aí, esse passo em direção a Deus pode implicar em uma ruptura, uma perda, em sofrimento. Isso é verdade. Porque, normalmente, esse sofrimento significa que nós queremos viver uma nova vida, mas não queremos abandonar as velhas práticas. Isso não faz parte de quem nós somos. Isso não faz parte do que foi conquistado na cruz por cada um de nós. O propósito de Deus, irmãos, é que nós não vivamos mais para nós,
mas que sejamos semelhantes ao seu Filho Jesus. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã, Pai. Sabendo que o Senhor é o nosso Senhor e o nosso Salvador, Pai. A gente quer se colocar diante do Senhor. Te pedindo a sua intervenção, Pai. Intervenha na nossa vida, Jesus. Intervenha na forma que a gente se relaciona com o Senhor. Intervenha, Pai, na nossa forma que a gente olha ao Senhor. Na forma que a gente entende quem o Senhor é. O nosso coração é um coração pecaminoso, Deus. Nos ajuda, Jesus. A gente precisa do Senhor. Nos ajuda, Pai. Que haja em nós uma transformação através do Teu Santo Espírito, Pai. E que de fato não haja vergonha em nós, Deus, de dizermos que somos do Senhor. Que não haja vergonha em nós, Pai, de dizermos que nós pertencemos ao Senhor. Muda as nossas vidas, ó Pai. A gente sabe que a gente precisa melhorar, Deus. Mas não é pela nossa força, Deus. Não é pelo nosso empenho, Senhor. Mas é pela Tua graça. Pelo Teu amor. Revelado através do Teu Filho Jesus. Nos faz semelhantes ao Teu Filho, Pai. Nos faz semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa oração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.